Classes gramaticais. Conjunção. Conjunção é uma das 10 classes de palavras definida pela gramática. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo entre elas uma relação de dependência ou de simples coordenação. Pronome. O pronome adquire sua classe de acordo com sua função na frase, de acordo com a coesão textual, e por isso os pronomes são substantivos, adjetivos ou adjuntos. Todavia, ao contrário dessas classes de palavras, o pronome não aceita sufixos aumentativos, diminutivos ou superativos, tais como ão, zão, ime, etc. Fazem parte do pronome relativo: qual, o qual, a qual, os quais, que, quanto, quantas e quantos. Os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos consistem em pronomes relativos. Exemplo: quem editou este artigo? Que editaste? Quantos artigos editou? Numeral. Numeral é uma palavra que exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Os numerais classificam-se em cardinais: 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Ordinais: primeiro, segundo, terceiro e etc. Fracionários: meio, um terço, um quarto, um quinto, etc. Multiplicativos: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e etc. Verbo: o verbo é a classe de palavras que possui a maior quantidade de flexões: tempo, modo, pessoa e número. Isso nos ajuda a identificá-lo, pois enquanto essas palavras não podem ser conjugadas, o verbo pode. Além disso, o verbo expressa ação e estado. E não só isso, pode expressar o resultado de uma ação. Cláudio comprou um livro. Uma sensação: ele se apavorou. Um sentimento: eu não o invejo. E muitas outras ideias. Sempre com a possibilidade de referir-se a alguém ou a algo. O sujeito de atuar no passado, presente e futuro. Verbo também é essencial para a ação. Não existe oração sem verbo e, às vezes, basta o verbo para que a oração esteja completa. Preposição. Preposição é a classe de palavras que liga palavras entre si. É invariável. Sintaticamente, as preposições não exercem propriamente uma função. São consideradas conectivos, ou seja, elementos de ligação entre termos oracionais. As preposições podem introduzir as preposições podem ser de dois tipos. Preposição essencial. Sempre funciona como preposição. Exemplo: a, ante, de, por, com, quem, sob e até. Preposição acidental. Palavra que, além de preposição, pode assumir outras funções morfológicas. Exemplo: consoante, segundo, mediante, tirante, fora, malgrado. Locução propositiva. Chamamos de locução propositiva ao conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de uma preposição. A última palavra dessas locuções é sempre uma preposição. Exemplos: por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, acima de, junto de e a respeito de. Trabalho de literatura realizado pelas alunas do segundo D, Ariane Paixão e Jéssica Cristina.